Na aula de hoje sobre o sistema sensorial dos peixes, vamos explicar como a presença de estruturas como espinhos ou escamas afetam a eficácia das defesas físicas dos peixes contra os predadores, bem como a existência de estudos que quantificam o sucesso dessas adaptações em termos de taxa de sobrevivência. Agora eu vou abordar um pouco sobre como a presença de estruturas como espinhos podem afetar a eficácia das defesas físicas dos peixes contra predadores. Bom, os espinhos eles estão presentes em diversas espécies de peixe e eles desempenham um papel crucial na defesa contra predadores, funcionando como adaptações evolutivas que influenciam sua sobrevivência no ambiente aquático. Bom, essas estruturas, né, os espinhos, eles podem ser encontrados em diferentes partes do corpo do peixe, como as nadadeiras, as costas, as laterais do corpo, e eles podem variar em tamanho, forma e rigidez, a depender da espécie e do habitat em que eles vivem. E ao lado a gente pode observar aí que tem o peixe-pedra, tem o baiacu de espinho, tem o peixe escorpião, e são diferentes espécies que possuem espinhos, mas que eles estão aí em formatos, formas e em texturas diferentes. E mais à frente nós vamos ver como eles utilizam esses tipos de espinho. A principal função dos espinhos é aumentar a dificuldade da captura desses peixes pelos predadores. Quando um predador ele tenta atacar um peixe espinhento, ele enfrenta um desafio que é a presença de espinhos, uma vez que os espinhos eles são longos e afiados. Quando o predador vai tentar ali morder a presa, né, esse peixe que possui espinhos, ele vai acabar se ferindo com os espinhos. E essa dor, o desconforto, pode levar o predador a hesitar ou desistir completamente do ataque, aumentando assim as chances de sobrevivência do peixe. Além disso, os espinhos, eles são particularmente longos, como eu já falei, e isso cria uma desvantagem adicional para o predador, que pode aprender a evitar peixes que representem riscos de lesões, como são os peixes espinhentos. Essas estruturas não apenas oferecem defesa física, mas também geram um efeito dissuasor comportamental. O que seria isso? Os predadores, ao reconhecerem a dificuldade e o potencial de dano associado a capturas de peixes espinhentos, eles podem mudar a estratégia de forrageamento, optando por presas mais fáceis. E essa mudança de comportamento pode resultar em um aumento na sobrevivência dos peixes espinhentos ao longo do tempo, contribuindo para a evolução dessa característica. Uma vez que nós aprendemos em evolução de que o mais apto, né, aqueles que desenvolvem adaptações para determinado ambiente, eles podem ter um sucesso maior de evolução. E o que isso significaria? Uma taxa de sobrevivência maior, resultando também no, na como eu posso dizer, na favorecendo estas características, né, para serem repassadas para outros indivíduos, para outras gerações. Então, os espinhos, eles caracterizam um sucesso evolutivo nesses peixes. Agora, vamos ver alguns exemplos de peixes que possuem espinhos, como o peixe-lanterna, que apresentam espinhos em suas nadadeiras e corpo, que dificultam a captura e criam confusão visual. Sua bioluminescência ainda ajuda a desorientar predadores. Já os peixes baiacu têm espinhos que se erguem quando o peixe se infla, tornando-se mais difíceis de engolir, e algumas espécies liberam toxinas que aumentam a proteção. Os peixes-pedra, com espinhos venenosos, são um exemplo de defesa ativa, onde o toque pode resultar em ferimentos para predadores. Entretanto, os espinhos também apresentam desvantagens. Um dos principais desafios é o impacto na mobilidade do peixe. Estruturas rígidas podem interferir na hidrodinâmica, tornando o peixe menos ágil e mais lento na água. Essa redução na velocidade pode ser crítica em situações de fuga, onde a capacidade de se mover rapidamente pode determinar a sobrevivência. Peixes que dependem de rápida evasão podem encontrar-se em desvantagem se a presença de espinhos dificultar seus movimentos. Outro ponto que nós podemos considerar
é que em determinados habitats, os espinhos eles podem limitar a capacidade do peixe de se esconder em fendas ou buracos. Ou seja, da mesma forma em que há pontos positivos da presença desses espinhos, há pontos negativos, e este é um dos pontos negativos. Embora essa característica os torne menos vulneráveis a ataques frontais, em situações em que eles precisam se camuflar, e fugir, a presença dos espinhos acabam tornando eles mais visíveis e suscetíveis a predadores, como também acabam limitando a movimentação e a agilidade desses animais na hora da fuga. De forma resumida, os espinhos nos peixes eles representam uma adaptação complexa, com uma gama de benefícios e desvantagens. Eles servem como um mecanismo de defesa eficaz, dificultando a captura e causando danos aos predadores. No entanto, a relação entre os espinhos e a eficácia das defesas físicas ela é multifacetada, envolvendo considerações sobre mobilidade, custo energético e a interação contínua com esses predadores. E essa dinâmica, ela ilustra a beleza e a complexidade das adaptações evolutivas na vida aquática, refletindo uma luta constante pela sobrevivência em um ecossistema repleto de desafios. Escamas. As escamas no sistema sensorial. Bem, as escamas não são a principal estrutura do sistema sensorial. Entretanto, têm uma função importante nesse sistema, na qual ajuda a interação do peixe com o ambiente no qual vive. Na lateral do corpo do peixe, existem linhas laterais, que dão ao peixe o sentido de detectar as mudanças na pressão e no movimento da água. No movimento em que o peixe está nadando, pequenas turbulências surgem na água e, com isso, as linhas laterais detectam as vibrações e os movimentos que ocorrem ao redor deles. Nas figuras ao lado, nós podemos observar as escamas da espécie Moxostoma macrolepidotum e embaixo nós podemos ver linha lateral do peixe da espécie Dentex tumifrons. Aqui nós podemos ver lateralmente essa linha lateral no peixe. As linhas laterais são uma estrutura sensorial muito poderosa dos peixes, cheias de células sensoriais que se encontram abaixo das escamas. Essas linhas permitem que os peixes detectem os movimentos da água, sentindo corrente ou turbulência d'água, podendo se direcionar por outro caminho com mais segurança e menos obstáculos. Essas linhas auxiliam também que eles percebam a presença de predadores ou presas, isso com muito mais agilidade, e assim possam escapar ou atacar exatamente pelo motivo anterior do fluxo/movimento da água. Essa imagem ao lado mostra a linha lateral de um peixe do gênero Sebastes. Outro papel das escamas no sistema sensorial é que, em algumas espécies de peixes, tem sensores térmicos em suas escamas ou pele que identificam alterações de temperatura no meio aquático. Esses sensores transmitem informações ao sistema nervoso central, possibilitando que o peixe reaja às alterações de temperatura através de ações como a migração para regiões com temperaturas mais compatíveis com suas necessidades fisiológicas. Esse padrão de regulação termorreguladora de comportamento é habitual em peixes que habitam locais com grandes variações de temperaturas, como os recifes de corais. É importante destacar que certos peixes, como o atum e o peixe-lua, têm adaptações fisiológicas que lhes possibilitam manter o calor produzido pelos músculos durante a natação, mantendo certas partes do corpo mais aquecidas do que a água circundante. Nas imagens, a imagem superior nós podemos ver o peixe atum e na imagem inferior nós podemos ver o peixe-lua. Sucesso de adaptação, espinhos e escamas. A adaptação defensiva, como os espinhos e as escamas, ela teve um impacto imensurável na taxa de sobrevivência dos peixes. Ou seja, a estratégia evolutiva foi eficaz contra a predação. Esses peixes que possuíram os espinhos dorsais, eles se tornaram menos atrativos para a predação. Também temos os peixes com as escamas, que também são resistentes, principalmente a elasmoide,
que são as escamas extremamente flexíveis e funcionando como uma armadura De natural. acordo com um estudo realizado por Marlise Benvenuti e Luciano Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande, esta enorme variedade de tipos de escama diz respeito a diferentes formas de vida desses animais. Enquanto enguias e cavalinhas, por exemplo, possuem escamas muito pequenas para que possibilitam eles nadarem de forma mais eficiente, o bagre e a corvina possuem escamas mais robustas que auxiliam em sua proteção. Isso diz respeito também ao ambiente que eles vivem, sendo um ambiente com grande estresse por conta dos predadores. É também o que faz com que o bagre, em outros ecossistemas, se torne um indivíduo invasor, já que estes normalmente não possuem animais capazes de penetrar sua escama de forma tão eficiente como nos locais onde esse indivíduo é nativo.